Prepare-se para aqueles momentos maravilhosos de vergonha alheia. Assistam. Marchando, o Gilmar Mendes está embaixo do pezinho de vocês aí. Solta o som, DJ! Essa é pra você, Gilmar Mendes. Aqui tem dono, meu amigo. Aqui tem dono, meu amigo. Os homens de verde, com certeza. Se precisar, vai pra cima. Essas cenas, gente, são de ontem, de manifestações que fizeram por todo o Brasil, por várias cidades do Brasil, para o impeachment do Dias Toffoli e para o Gilmar Mendes, para 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, e são passeatas organizadas, obviamente, por grupos radicais bolsonaristas. Essa movimentação é consequência da decisão de derrubar a prisão em segunda instância, ou seja, você tem agora as pessoas que, na verdade, estão confrontando a liberdade do Lula. Não é apenas da prisão de muitos condenados, mas do Lula particularmente, porque é uma grande ameaça para a narrativa bolsonarista. Mas é assustador porque a gente vê essas entrelinhas que não são tão entrelinhas assim, são bastante óbvias, na verdade, mostrando esse caráter militarista desse grupo pró-Bolsonaro, pró-governo, que não propõe apenas o impeachment de ministro supremo, mas muitas vezes também propõe regime militar, propõe ditadura, propõe algumas coisas que são bastante autoritárias e que refletem o perfil do governo atual. Isso é tão verdade que agora, né, como consequência do racha no PSL, no partido do presidente, como a gente viu semanas atrás, briga pela liderança do partido na Câmara, o que aconteceu agora foi que o Bolsonaro anunciou que ele vai deixar o partido e vai abrir um novo partido. E com ele seguirão alguns poucos fiéis escudeiros do Bolsonaro, alguns radicais dos bolsonaristas, e o novo partido vai se chamar Aliança pelo Brasil. Esse será o nome do novo partido do Bolsonaro. Eu quero aqui ler alguns trechos de um artigo muito bom para a Intercept, é um artigo do João Filho chamado Novo Projeto de Poder de Bolsonaro. A Aliança pelo Brasil é o primeiro partido neofascista do país. E aqui ele mostra, né, alguns obstáculos que o Bolsonaro e seu grupo mais radical vão enfrentar agora para abrir o partido a tempo para as eleições do próximo ano. Segundo o artigo aqui do João Filho, eles têm que conseguir 500 mil assinaturas até o prazo legal, e isso será quase impossível. Porém, o que eles imaginam que possa acontecer é que eles tentem forçar assinaturas virtuais, digitais, e usar essas assinaturas digitais para a criação desse novo partido. O que vai decidir isso é a lei. E o mais assustador, de acordo com esse artigo do João Filho, e outros artigos também que mostram o perfil desse novo partido, é que ele tem todas as características de um partido fascista. Não é apenas um partido nacionalista, não é apenas um partido de direita, um partido liberal, tradicional, não é apenas um partido conservador, mas é de fato um partido fascista, ou neofascista, como descreve o João Filho. Porque tem os elementos do fascismo ali, você encontra os elementos do fascismo. Eu quero ler um trecho aqui no qual ele descreve o partido. A Aliança pelo Brasil pode ser classificada com tranquilidade como o primeiro partido neofascista do Brasil. Sim, neofascista. Todos os elementos estão ali. O ultranacionalismo, o anticomunismo, a contestação permanente da democracia liberal, a veneração por um líder populista, o discurso autoritário. Será um partido neofascista de cunho religioso e que já nascerá com alguma relevância no jogo político partidário, já que foi criado pelo presidente da República e tem como uma das suas principais bandeiras a exaltação de sua figura. Eu quero ler aqui um trecho do manifesto desse partido.
Porque aqui você vai perceber exatamente aquilo que o João Filho está descrevendo. Muito mais que um partido, é o sonho e a inspiração de pessoas leais ao presidente Jair Bolsonaro, de unirmos o país com aliados em ideais e intenções patrióticas. Uma nova e verdadeira atitude de aliados que almejam livrar o país de larápios, dos espertos, dos demagogos e dos traidores que enganam os pobres e os ignorantes que eles mesmos mantêm para se fartar. Então, nesse trecho do manifesto do partido, do novo partido que surgirá agora, a partir do partido bolsonarista, deixa muito claro ali que uma das funções desse partido é defender o Bolsonaro, é cercá-lo de aliados radicais e que vão protegê-lo. Do mesmo modo que semanas atrás também te viu Olavo de Carvalho dizendo que não era importante uma militância agora conservadora, uma militância de direita, mas uma militância bolsonarista. Isso aqui, esse novo partido, é um reflexo disso. E voltando para o artigo do João Filho, uma coisa que ele mostra também, que ele estabelece vínculos, é entre esse partido novo aí e a Ação Integralista Brasileira, que era o partido fascistoide, de inspiração fascista nos anos 30 no Brasil. E que tinha como lema o mesmo lema do Partido Novo do Bolsonaro, que é Deus, Pátria e Família. Ou seja, o ideal reacionário do Bolsonaro, de quem o cerca, não é apenas remontando aos anos 60, à Guerra Fria, ao regime militar brasileiro, mas remonta também aos anos 30, ao fascismo italiano e ao nazismo. Isso fica claro nas pautas ideológicas que eles defendem, como diz ali no artigo, o anticomunismo, que é essencial para eles, sem esse medo do vermelho, sem esse medo dos grupos de esquerda, o Bolsonaro não é nada. O Bolsonaro cresceu fomentando o antipetismo e também, além disso, o anticomunismo, que é algo totalmente abrangente, de acordo com uma visão delirante do Olavo de Carvalho, que todo mundo é comunista, e esse ultranacionalismo, como se a pátria fosse o mais importante e todos que estão fora da pátria são inimigos potenciais também. Uma exaltação da pátria, um ufanismo, como a gente vê naqueles vídeos do começo, que são patéticos, que são risíveis, que são cômicos, vergonha alheia, como eu disse, mas que no fim das contas são assustadores, porque vai representando esse culto à personalidade. A nossa sorte, eu já disse isso muito tempo atrás, a nossa sorte é que o Bolsonaro não é o Hitler. Ele não é um líder carismático, ele não é um líder com grande poder de oratória, não é um líder que move as massas. Porque se fosse alguém com esse perfil, se fosse alguém realmente inspirador e que inspirasse a população, teria um grande risco para todos. Se você tem uma pessoa que cria essa aura em torno de si, o mito, e ao mesmo tempo ele é realmente uma pessoa inspiradora, ele é alguém que consegue cativar o coração das pessoas e movê-las adiante, isso seria perigoso demais. O Bolsonaro não tem essa capacidade, embora seja um risco. O fato dele ser um inepto, o fato dele ser um incompetente, o fato dele não ser articulado, não é um empecilho para que ele siga os seus ímpetos autoritários. Uma coisa não exclui a outra. O problema é que se ele realmente fosse alguém envolvente, aí sim seria um perigo tremendo. Mas essa marcha rumo à radicalização dele transparece de maneira muito evidente também esse perfil autoritário. Ele não tolera divergentes nem dissidentes. A grande expectativa que havia após a eleição do Bolsonaro é que ele fizesse um caminho rumo ao establishment, que ele fizesse um caminho rumo à conciliação, rumo ao diálogo. Mas não, ele segue na direção contrária a isso. Ele vai rumo aos extremos. E esse partido novo agora dele, Aliança pelo Brasil, é mais extremo do que qualquer outro partido que já tem existido antes no Brasil. Mais do que era a Arena, um partido da época da ditadura. E quando você vê o perfil também de quem vai junto com o Bolsonaro, você percebe que o discurso é profundamente olavista e neofascista, de fato. É muito difícil prever o impacto que terá um partido como esse em próximas eleições. É difícil prever. É difícil prever como o Bolsonaro chegará na eleição de 2022. Porque isso depende de muitos fatores externos também ao próprio Bolsonaro. A economia do país, se houver algum tipo de conciliação política, se houver algum tipo de diálogo, vai depender de muitos fatores. Mas que você tem um partido agora com esse perfil em torno do culto ao Bolsonaro, como líder supremo, incontestável, que deve ser protegido, com militantes bolsonaristas, isso é de fato muito alarmante. Muitos que estavam próximos ao Bolsonaro já se deram conta do perigo disso, já caíram em si e já estão confrontando também isso. Mas é fundamental que a gente já vá criando esse repúdio amplo antes de uma próxima eleição, para que seus amigos, seus parentes que são bolsonaristas ou que votaram no Bolsonaro porque desconheciam o que ele representava, estejam já alertas sobre isso. Como eu disse já recentemente também, é assustador pensar que quase 100 anos depois do fascismo e do nazismo, a gente retome esse mesmo caminho. A gente ouça de novo as mesmas palavras de ordem, a mesma retórica, o mesmo discurso, as mesmas ideias perigosas, antidemocráticas, autoritárias, racistas, excludentes, de perseguição dos demais. E é algo que você vê no manifesto desse Partido Novo, Aliança pelo Brasil. Livrar o país dos larápios, dos espertos, dos demagogos, dos traidores. Quem são esses traidores?
Você vê que nasce na retórica do medo, do ódio, da perseguição do outro. Certamente não é um partido de conciliação, certamente não é um partido que visa preservar as instituições democráticas, não, é um partido que visa o culto ao Bolsonaro. Então é preciso ficar atento a isso. Eu quero saber se vocês acompanharam as manifestações no final de semana aí contra os ministros do Supremo, pedindo impeachment do Toffoli e do Gilmar Mendes. O que vocês viram de cenas bizarras? Se vocês passaram pela Paulista, por exemplo, o que vocês viram? E também sobre esse partido novo agora, bolsonarista, um partido de culto ao Bolsonaro, Aliança pelo Brasil. Se isso te preocupa, deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!